Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha o nosso domingo aí, ó, começando, né? Eu aqui atrasado como sempre, fazendo minha caminhada no sol de verão de Belo Horizonte, que não perdoa ninguém. A chuva quando veio detonou e o sol também não tá deixando barato. Essa vida de extremos que a gente tem vivido, né? Quando é que isso vai passar? Quando é que a gente vai conseguir intermediar até com o meio ambiente uma relação que não seja tanto de conquista e de subjugação, né? Ai, saudade da BH de quando eu era jovem. A BH de 30 anos atrás, que quando fazia 30 graus era a maior temperatura do ano. Agora são nem 10 da manhã e já tá fazendo 30 graus. Bom, vamos lá. Caminhada. 26º episódio, que é o 27º, é isso mesmo? Eu meio que perdi a conta. Eu meio que comecei a gravar sem conferir. As coisas quando feitas no improviso são assim, né? Eu também tenho me esquecido de avisar que o podcast está disponível no Spotify, no YouTube, na Amazon Music e no Deezer, né? Por meio do link do Anchor que eu peguei há um certo tempo atrás e instalei, eu não sei nem se é instalei, divulguei, promulguei, sei lá, propaguei por todos os agregadores de podcast que chegaram ao meu conhecimento. Se você tiver algum conhecimento aí de algum outro agregador, entre em contato que eu farei, que eu acrescentarei, né? Farei o acréscimo com todo prazer, não é? Pois é. Vamos lá. Vou tratar como sendo o episódio 26, que é o 27, tá? Se não for, vocês me perdoem aí pela falha, né? Eu falei um pouco já dos, vamos chamar de humanoides típicos, que são os humanoides que a gente costumeiramente usa para jogar RPG. Já falei deles, né? Como se diz? Dos nomes e um pouco da cultura de cada um, né? Do lore de cada um. E hoje eu queria aproveitar e falar de um humanoide não típico, vamos chamar assim, atípico. Desses que a gente não usa como raça de personagem jogável, né? Porque o jogo típico usa os conceitos de raça e classe, né? Eu não gosto muito dessa palavra raça. Eu vou falar disso um pouco mais na frente. E hoje eu vou falar desse povo que são os gnolls, né? E por que eu decidi que seria uma boa colocar os gnolls como jogáveis, um povo para personagem jogável, né? Bom, a maior parte das pessoas tem essa coisa com os orcs. Os orcs são vamos chamar de vilões típicos, são os antagonistas típicos, são os caras que, né, são os maus de um lado, os orcs de um lado e quem quer que seja do outro. E quem quer que seja do outro tá certo, né? Pois é. Isso aí tem uma tradição no RPG com relação aos orcs, né? A gente tem essa coisa da fantasia de Senhor dos Anéis, a gente tem, por exemplo, Warcraft, Orcs and Humans, né? Que é uma guerra de orcs contra humanos. A gente tem e os elfos estão de aliados dos humanos no primeiro Warcraft, acho que no segundo também. Então, vamos dizer assim, os orcs são orc concur, entendeu? E é muito comum que as pessoas vejam nos orcs os primeiros antagonistas, vamos chamar assim. E pra mim, não foi desse jeito. Pra mim, os primeiros antagonistas são os gnolls. Por quê? Da primeira aventura de RPG que eu joguei, lá em 1995, eu tava jogando com um elfo, num grupo com 4 jogadores, e a gente foi pra uma masmorra. É uma aventura chamada A Tumba de Demara. Eu não sei se vocês aí terão conhecimento desse produto, que é o First Quest, que é uma introdução ao AD&D. Pois é, no First Quest, a primeira aventura de todas, né, chama-se A Tumba de Demara. E o roteiro é basicamente assim: tem um ogro que tá procurando, como é que fala? Tá procurando um item mágico e
as pessoas da cidade lá da vila de Threshold, não é falado Threshold, mas é a vila de Threshold, tiveram notícia disso e um mago chamado Nethril convoca os personagens, convida todos os heróis da cidade, que coincidentemente são só os personagens jogadores, para entrarem nessa masmorra, entrarem nessa tumba abandonada e procurarem por esse item mágico, a fim de obtê-lo antes que o Bone Gnasher obtenha, tá? Que é o ogro. E é claro que você aceita a missão, vai lá, as clássicas 100 moedas de ouro e tudo e tal. E aí a primeira aventura que eu tava jogando, aprendendo a mexer com o personagem, não tinha muita noção de nada, do que era categoria de armadura, do que era taco, do que era qualquer coisa, né? Eu tava jogando com o elfo porque sobrou o elfo. O pessoal tava preferindo o clérigo, o ladino, o guerreiro. E aí quando eu cheguei sobraram um anão, que era basicamente um guerreiro, já tinha, né? Não ia ficar fazendo o mesmo personagem parte 2. Tinha um mago e um elfo. E aí o elfo fazia tudo que o mago fazia. Tinha quase o dobro de ponto de vida. E ainda usava arco e flecha, né? Eu olhei assim e falei, já tem um clérigo que não usa arco e flecha, já tem um guerreiro que usa espada, então o que falta é alguém à distância. Então peguei o elfo. E aí na primeira, a gente topou, começou a aventura, tinha um CDzinho de áudio, né? O mestre estava organizando aquilo tudo, tocou o CDzinho de áudio, a gente ouviu e tal. E aí topamos a aventura, fomos pra, como é que é o nome? Pra tumba de Demara, era um lugar próximo, conhecido, não era difícil de chegar, né? E aí o primeiro encontro que teve na tumba de Demara é com 2 gnolls. É o primeiro encontro. Numa sala pequena, toda cheia de entulhos assim, e 2 gnolls de guarda. E eu não sei porquê, a gente conversou com eles e eles não quiseram saber de muita conversa e partiram para o ataque, né? 4 contra 2, imagine. Dali gnolls, né? Pois 4 personagens, 2 gnolls. Eu não sei porquê, mas o meu personagem sofreu o primeiro ataque de um desses, recebeu o primeiro ataque de um desses gnolls. E isso é o mestre jogando a traça divisória, então me perdoem se eu estou apenas citando como aconteceu e não falando de rolagem de dado. Esse gnoll acertou esse ataque e meu personagem tomou 4 pontos de dano. E como eu estava jogando com o elfo, eu tinha 7 pontos de vida, meu personagem tinha 7 pontos de vida, eu fiquei com 3. E na hora eu lembrei, se tivesse sido um mago, tinha deitado aqui bonitinho, aqui agora. Não tinha morrido, porque o First Quest tinha uma outra regra, né? Especialmente porque não tinha regra para poder criar personagens. Então os personagens não morriam de fato, né? Eles eram no máximo derrotados. O que não era uma coisa ruim em si, né? Mas era diferente do que a gente está acostumado a ver, de chegar em 0 ponto de vida e perder o personagem, ou ter regra de morte, ou fazer teste de resistência, ou o que quer que seja. Não. Quando seu personagem chegava com 0 pontos de vida, ele simplesmente ficava, vamos dizer assim, não é nem desacordado, não é nem abatido. Ele ficava, eu esqueci a palavra, ele saía de ação, né? E teria de voltar todo mundo para a cidade para se curar, se cuidar e depois tentar a aventura de novo. Mas aquele gnoll ter passado pelos outros integrantes do grupo, vindo no meu arqueiro, inclusive a miniatura do elfo é um arqueiro, né? Nesse jogo, e me dado uma meia sola na cara que arrancou metade dos pontos de vida, eu fiquei assim impressionado com aquilo, né? E aí a aventura seguiu, tem kobold, tem goblin, tem orc, tem morto-vivo, tem um tanto de coisa. A aventura é basicamente aquele mini zoológico na masmorra para poder apresentar para os jogadores os típicos monstros de um mundo de fantasia. O homem-lagarto também tem várias coisas, várias salas, vários perigos, armadilhas e tudo. Mas o lance que eu fiquei impressionado foi com os gnolls, porque eles eram 2 e chegaram 4 personagens, podia ser no máximo 6, né?
porque vem 6 personagens prontos. E aí, eles não deram pra trás e eles, como é que fala? Fizeram entrar em combate e atacaram e acertaram. Eu não sei se o mestre simplesmente rolou um D20 pra ouvir o barulho e disse que acertou e pronto, acabou. E deu o dano também que ele achou que devia dar e pronto, acabou. Ou se aquilo lá aconteceu de fato. Eu sei que foi assim que eu recebi esse primeiro impacto, né? E aí depois eu quis ver os gnolls no livro dos monstros, depois de um tempo, né? Que a gente passou a aventura, passou tudo, tal. Eu fui querer mestrar também. E aí eu fui ver os gnolls no livro dos monstros. E aí eu vi no livro dos monstros do First Quest, tá? E aí eu vi aquela ilustração do Tony Dieterlise, se eu não me engano, que tem os gnolls lá, altos assim, e aquele aspecto meio lupino, né? Que o gnoll o pessoal fala que é o cruzamento do gnomo com o troll. Não sei, me parece mais da hiena com o humano, né? E esse monstro, a primeira coisa que eu vi que eu não entendi direito foi o seguinte: esse monstro, ele tinha um aspecto lupino, né? De uma raposa, de um lobo, de uma hiena, um cachorro, o que quer que fosse, e ele usava armadura e arma. Eu tô assim, por que esse bicho não tem garras? Por que essa criatura precisa de armadura, não tem um pelo? Porque na época também, um pouco depois da primeira aventura que eu joguei, e nesse ínterim, né, entre a primeira aventura que eu joguei e esse acesso que eu tive a esse livro dos monstros, eu tinha tido acesso ao lobisomem. Lobisomem Apocalipse e Vampiro a Máscara. E no lobisomem é isso, as criaturas têm, né, um aspecto lupino e tal, e não precisa de arma, na verdade, ele é a própria arma. Né? É o sonho de todo jogador de lobisomem, é que o seu personagem entre em combate corpo a corpo com um vampiro, por exemplo, né? Desarmado esse combate. Pois é, porque um lobisomem de fato nunca está desarmado. E aí eu olhei os gnolls e tô assim, por que esses bichos usam arma? Por que eles não têm armas naturais? Por que eles não têm uma mordida, né? Porque o gnoll é um humanoide de 2 metros e tanto de altura. Forte, musculoso. Não extremamente musculoso, não Schwarzenegger, mas ainda assim, tipo, grande e forte, né? Não bombado, estourado, mas sim forte. Não é uma criatura magra, corpulenta, esguia, nem nada. É uma criatura de porte físico bom. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu fui começando a me interessar por aquelas criaturas, fui vendo como que era e depois eu peguei o livro dos monstros do AD&D, que pra mim é o melhor livro dos monstros de todos os tempos, porque tem coisas e tem aventuras. Você lê o livro dos monstros do AD&D 2ª edição, a descrição de um monstro te dá uma aventura. Você faz uma aventura, você cria um povoado em torno daquilo, sabe? Assim, fácil mesmo. E eu fui ler a descrição dos gnolls no livro dos monstros e eu percebi que fazia ainda menos sentido eles terem sido ilustrados da maneira como foram. E eu senti que faltou muita coisa, né? Quem eles eram de fato, o que eles buscavam, quais os objetivos. Só tinha aquelas coisas simplórias de esse bicho entra em combate para poder ganhar ouro, né? E o que ele faz com esse ouro depois? Né? Tipo, e aí? Ele põe isso na salada? O que ele faz com isso? E isso foi me pegando. E aí eu joguei em 98, 99, eu joguei um jogo clássico chamado Baldur's Gate. E no Baldur's Gate tem uma das animações, que é quando você está entrando no acampamento dos bandidos, vamos chamar assim, que tem um grupo de criminosos, né? Que é formado por humanos, orcs e gnolls. E eu tô assim, os gnolls na verdade estão presos numa caverna, porque a galera não consegue lidar com eles. E de novo você vê os gnolls usando arma, né, alabarda, mas sem usar armadura.
né? E aí aquilo já me deixou assim, pô, os orcs conseguiram prender os gnolls? Como assim? O que tem de errado com esses gnolls, né? E eu fui percebendo que os gnolls eram colocados como criaturas desorganizadas, muito mais primitivas, né? E os orcs eram colocados como criaturas mais civilizadas. E isso me fez ter um outro pensamento acerca dos orcs, que evoluiu também. Eu vou falar nele no próximo episódio, tá? Mas quando eu joguei esse Baldur's Gate, tinha também uma fortaleza que era dos gnolls, que era uma fortaleza abandonada que eles ocuparam e estava servindo de base de operações para eles. E eu percebi que ao longo do jogo, os gnolls que você encontrava, eles tinham um idioma comum deles, né? Era bem rústico e eles carregavam às vezes tesouros que não tinham muito a ver com combate. Tinha tipicamente uma arma e um colar ou um anel normal, tipo peça de joalheria, né? Isso me soava um pouco estranho. Por que alguém está trazendo um colar de pérolas para dentro do combate? E de onde que tirou, né? E por que está usando? E eles eram mais desorganizados e primitivos. E eu pensei que isso não coadunava, não ressoava bem com o contexto em que eu vi, né? De um povo que obedece uma hierarquia, de um povo que se organiza, de um povo que tem conhecimento de caça e tudo, está descrito no livro dos monstros. E aquilo eu fui vendo que os gnolls fariam muito mais sentido se eles fossem um povo selvagem, vamos chamar assim, apesar dessa palavra não ser boa, selvagem no sentido não industrializado, tá? Que é muito mais afeito a tipo artes e artesanato do que a indústria e desenvolvimento, né? Produção em série, vamos chamar assim. E eu vi que tinha um potencial bom ali, porque depois do Baldur's Gate, isso é 99, 98, 99, 2000, ainda teve o Baldur's Gate 2 e outros jogos, e teve as outras edições de D&D, e eu nunca mais vi nada assim digno de nota a respeito dos gnolls, nada que desse um diferencial. Então o que eu fiz? Eu pensei, eu vou criar esse diferencial, porque eu acho que deve, eu acho que precisa, eu acho que vai ser bacana. Então como que eu fiz? Bom, tem um território num dos reinos, próximo dos reinos, na verdade, não no reino, né? Próximo dos reinos, chamado Planalto Branco. Esse planalto é chamado de Planalto Branco por causa da grande quantidade de pedreiras de mármore nesse planalto, né? E esse nome é o nome que os humanos deram, né? Não é o nome que os gnolls deram ao território. E essas minas ficam na fronteira entre o reino humano de Lenara e o Planalto Branco, o território dos gnolls, né? E para trás dessa sequência de afloramentos de mármore, o que você tem é uma sequência de cavernas num terreno calcário, terreno de cavernas calcárias. E esse terreno, ele tem uma vegetação e uma fauna e uma flora que são totalmente diferentes daqueles observados no reino dos humanos, que fica mais ao sul. O terreno do Planalto Branco fica mais ao norte. E nesse território, que para mim eu usei muito de inspiração a região a norte de Belo Horizonte, né, aqui em Minas Gerais, eu usei muito de inspiração a extensão que vai de Sete Lagoas até Diamantina, né? Nessa extensão de território é que vivem os gnolls. E nesse lugar eles vivem de caça, eles vivem de maneira semi-fixa. Caminhão brabo. Então os gnolls vivem de maneira semi-fixa e vivendo uma vida que não tem necessariamente ligação alguma com
a vida dos humanos. A questão é que os humanos estão se expandindo para o território deles. E isso tem forçado os gnolls a conhecer essa outra cultura e trazido aí um diálogo que propicia, né, seja esse intercâmbio cultural. Mas em princípio, os gnolls são o seguinte: humanoides grandes, que não usam armas nem armaduras, que usam as próprias garras e a própria mordida como armas, né? Que não tem apreço por grandes coisas, a não ser o apreço deles é a preservação dos territórios que eles ocupam, né? E a distância de praticamente todos os outros indivíduos e povos, né? Eles têm uma cultura ritual baseada nas tranças que eles fazem das próprias crinas, né, do próprio pelo no corpo deles. Eles têm alguns aspectos de dominação de território, que é a marcação de pontos com pinturas, com rabiscos, com traços mesmo, como se fossem marcações em alto relevo, né? Sejam em árvores, em pedras e tal. E eles vivem uma vida basicamente de cultuar a natureza. Se eu tivesse de fazer um paralelo assim mais explícito, eu diria que os gnolls são um povo que estão mais perto do que um típico druida, que vive basicamente para poder observar a natureza, que vive basicamente para poder respeitar seus ciclos, cumprir seus rituais, né? Estudar a sua fragilidade, recompor essas pequenas diferenças da ocupação deles com o mundo natural e dessa forma uma vida relativamente pacífica, né? E de uma sociedade, de novo, não industrializada. Então, metais para eles metais, gemas, joias não compõem tanto assim uma riqueza material, né? É claro que armas e escudos e armaduras e essas coisas, quando têm a sua utilidade, eles apreciam, mas em princípio não é a deles. E aí eu criei esse povo vivendo dessa maneira, vivendo basicamente numa harmonia com o mundo natural, possuindo um acesso mágico ao mundo natural parecido com o dos druidas, né? O que permite um desenvolvimento e preservação do seu espaço e do seu cotidiano. E onde que entram então os conflitos? Os conflitos entram onde os gnolls, por exemplo, um gnoll ou outro, ou um grupo, ou toda uma população de uma região, sei lá, ela percebe que está sendo afrontada, está sendo invadida, está sendo atacada, por exemplo, pelos humanos. E aí nessa hora você pode ter uma reação um pouco amistosa, né? E um combate. E aí nessa hora do combate eles vão usar mordidas, vão usar magia, vão usar as garras, vão usar os cânticos, os uivos, né? Os efeitos de comunhão com a natureza, que fazem com que o próprio ambiente se volte contra os invasores, e dessa forma eles obtêm um equilíbrio, né, com relação aos povos que estão, vamos dizer assim, nas fronteiras de seu território e que se aventuram a combatê-los e enfrentá-los de maneira física, militar, organizada. Isso fez com que eu conseguisse colocar uma população não humana, que não tem valores dos humanos ou dos humanoides típicos, numa vizinhança, tipo contígua mesmo, ali do ladinho, e que tivesse seus próprios valores, que tivesse o seu próprio meio de vida, que tivesse a sua própria condição, suas regras e a sua existência independente de todos os outros povos humanoides. Então os gnolls não precisam dos humanos para nada, e os humanos também não precisam dos gnolls para nada, porém os humanos precisam de alguns recursos no território dos gnolls. E isso tem sido um ponto de enfrentamento
né, de contenda, e tem tornado a relação entre as duas civilizações, os dois povos, as duas culturas, um tanto quanto delicada e frágil, porque eles não são necessariamente inimigos, mas eles têm uma proximidade muito mais por um atrito, né, por uma expansão que levou a um atrito, do que por uma codependência que permita uma frutificação pacífica e ordeira, sem tantos sobressaltos. Eu fiquei muito feliz com a maneira com que eu coloquei os gnolls. Eu espero que vocês também tenham gostado. Deixem seus comentários, marquem suas opiniões, suas dúvidas, divulguem a palavra para pessoas que vocês conheçam e que também têm interesse nesses humanoides ou em outros, e a gente se vê aí num próximo episódio. Agradeço demais a paciência e até uma próxima.